A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Eu venho aqui mais uma vez, mas dessa vez não venho deixar uma reflexão. Eu venho deixar aqui, como se diz assim, um esclarecimento, né? Sobre as duas linhas teológicas, né? Que são muito faladas nas igrejas, que é a linha de Armínio, né? A linha armeniana e a linha calvinista. Então eu estou há 4 anos estudando sobre isso, né? Estudando, né, minuciosamente para poder chegar a uma conclusão do que realmente eles acreditam, para que a gente venha poder até se defender ou venha poder conversar, debater sobre esse assunto, né? E a palavra de Deus eu quero deixar primeiro aqui, começar com a palavra que diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 20, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus que falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos? Eu, particularmente, acredito que existe uma verdade só, né? E muitas pessoas falam que você pode crer em qualquer tipo de linha, né? Que o que importa é você crer em Jesus. Mas eu acredito que crer em Jesus é muito mais do que crer, porque a palavra de Deus diz que até os demônios creem e tremem. Eu acho que você tem que entregar o seu caminho, né? Deixar Deus dirigir a sua vida. Mas a linha arminiana, que eu vou falar primeiro, ela crê que Deus ele deixa, ou deu o livre-arbítrio, né? Para que nós viéssemos escolher aquilo que nós quisermos fazer, né? Tanto bem quanto mal. Você lembra de Lúcifer lá no céu? O livre-arbítrio já começou lá no céu. Lúcifer se rebelou, né? Aí entra aquela história, Deus criou mal. Eu creio que Deus criou tudo. Mas deu ao homem o direito de escolha, para que o homem escolhesse entre a bênção e a maldição. Diz isso lá no livro de Deuteronômio. Então, a palavra de Deus é bem clara, né, do meu ponto de vista, que Eva teve o direito de escolher se comesse do fruto ou não. E Adão também podia ter resistido. Mas a linha arminiana, ela acredita que o ser humano, né, ele é totalmente responsável pelos seus atos, pelo aquilo que ele escolhe. Tanto que a própria palavra diz, né, que tudo aquilo que nós plantarmos, e plantar fala de semeadura, vamos colher. Se plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se plantarmos coisas ruins, vamos colher coisas ruins. Então eu, no caso, sou simpatizante, gosto dessa linha de Armínio, vivo isso, creio que o homem é responsável pelos seus atos. Agora eu vou falar da outra linha teológica, da linha calvinista, da linha de Calvino, porque ele fala que Deus predestinou, né, cada um ser humano, uns para os céus e outro para o inferno. Eles usam muito aquele versículo de Efésios capítulo 1, que Deus predestinou, elegeu, né? Mas aquilo ali eu acredito que fala da igreja, corpo de Cristo. Não fala individualmente, porque aquilo ali está escrito no plural, né? Aquilo ali não está escrito, no caso, no singular, está escrito no plural. Então, a palavra de Deus, da forma que eu acredito, né? A forma arminiana é uma forma mais tranquila de você aderir, porque você, claro, né, que você vai pagar pelos seus atos. Vamos supor, né, uma pessoa que comete um assassinato, que comete alguma coisa, ele não vai ser punido pela lei, tanto que o próprio Paulo diz que a lei é simplesmente, no caso hoje, que Jesus morreu na graça, é para mostrar a gente aquilo que é pecado. E a lei só existe porque houve transgressão, né? Porque se não tivesse o pecado, não teria lei. Porque a lei ela só vem para punir alguma coisa de errado. Tanto que o juiz, ele não pode prender você, ele tem que prender de acordo com a lei, né? Que você foi enquadrado ali dentro daquela situação. Então a linha dos calvinistas acredita que Deus predestinou tudo, tanto bem quanto mal. Simplificando, pelo estudo que eu fiz aprofundado, a primeira linha do calvinismo mais antiga, ela fala que
se você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, ela já começa errado aí, porque se Deus predestinou, você não precisa aceitar, porque a própria palavra diz que é Ele que nos escolhe, não é isso? Não foi nós que escolhemos Ele, mas eu creio que a palavra diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, não foi uns, todos aqueles que nele que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então eles vêm com um discurso que Deus predestinou, tanto o bem quanto o mal, que Deus é soberano, né? Isso todos nós sabemos disso, mas eu creio que Deus, né, como diz lá no livro do Antigo Testamento, que eu acabei de falar aqui, sobre a bênção e a maldição, né? Tudo aquilo que plantarmos vamos colher. O próprio João, capítulo 15, o Evangelho de João, diz que o ramo que está em mim não dá fruto, eu corto e lanço fora. O ramo que está em mim. Em Mateus capítulo 7 diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Isso, no caso, é a minha defesa. Mas a linha do calvinismo é a linha muito, como se diz assim, sei lá, eu fiquei até meio assustado com a confissão de fé dele. Você falar que Deus ordenou que uma pessoa estrupasse a outra, que Deus ordenou que o cara entrasse, teve até um escritor, que eu esqueci o nome dele, calvinista, que ele falou que se um cara chegar bêbado dentro de casa, pegar uma arma e matar toda a sua família, é porque Deus queria que aquilo acontecesse. É só vocês estudar que vocês vão entender o que eu estou falando, porque eu fiz um estudo bem aprofundado para não estar falando aqui coisa que eu não saiba, né? Estou falando daquilo que eu estudei, das linhas que eles acreditam, e tem a segunda linha, né, do calvinismo, que é a linha que fala que se você é salvo, você só faz coisas boas, que você só vai fazer obras boas, e que se você tem mesmo a salvação, que você não vai conseguir fazer coisa ruim, porque a essência de Deus está em você. Então eu acredito que o homem, ele é feito de carne e espírito, não é isso? Corpo, alma e espírito. Mas ele tem vontade própria. Quantas vezes pensamos em fazer várias coisas, mas não fazemos por causa do nome de Cristo? Né? Teve até um pastor uma vez que falou comigo, se o crente ele tiver vontade de fazer alguma coisa errada, que ele não está convertido. Mas só que eu expliquei a ele o seguinte, eu falei, a carne ela milita contra o espírito. Então a carne ela vai sempre jogar a gente para o lado oposto do espírito. Então, quando o calvinismo fala que nós somos predestinados, a gente não precisamos orar. Vai orar para quê? Vamos pedir para quê? A Bíblia fala, pedir, dá-se-vos-á. Para que nós vamos pedir? Se já está tudo predestinado. Para que nós vamos à igreja? Né? Para que vamos se preocupar em olhar para um lado e para o outro quando for atravessar uma rua? Se Deus já predestinou tudo. É uma linha muito, como se diz assim, confusa de acreditar, né? Tanto que eles mesmos não tocam muito nesse assunto. Eles preferem discorrer dentro de outro assunto bíblico, mas quando você pergunta sobre isso, ele fala, não, a gente não perde aquele negócio todo e tal. E a Bíblia fala, né, lá em Gálatas 5:16, das obras da carne, que os tais que praticar, ali tem uma lista de obras da carne, que aquele que for pego ali na prática daquele pecado não herdará o reino de Deus. Então eu deixo esse alerta aqui, para os irmãos, esse esclarecimento, porque muitas pessoas acham que dá para caminhar junto. Né? Eu sei que são nossos irmãos de Cristo, nós temos que respeitar, só que cada um tem uma forma de lidar com a Bíblia diferente. Eu acabei de ler aqui que a Bíblia não é de individual interpretação. Aí fica acreditado, quem está certo e quem está errado. Né? Tem uns que falam, não, Cristo é suficiente, basta crer em Cristo. Mas a palavra de Deus diz que até os demônios creem e tremem. Aí eu te pergunto, será que os anjos caídos estão salvos? Eles creem e tremem. Eu acho que não basta crer, basta acreditar, né? Quando você aceita Jesus, você é justificado, né? Pelo sangue de Cristo. Automaticamente vem a regeneração, novo nascimento, e depois vem um processo de santificação. Porque, irmão, senão seria muito fácil. Porque Paulo fala que nós somos carta lida. Nós somos vigiados 24 horas por dia por ser crente. Eu creio que a santificação, ela tem que haver dentro do nosso coração. Agora, né, se Deus ordenou que isso acontecesse, eu não creio. Deus não é um Deus ditador. Eu creio que é um Deus de relacionamento. Está certo que Ele levou o povo para ser cativo por causa do pecado. Por quê? Por amor. Para que aquele povo viesse a se arrepender. Porque a palavra de Deus diz que Deus repreende, diz lá em Hebreus, o filho que ama. Então eu creio dessa forma, e creio que acrescentei na vida dos irmãos um pouco desse estudo que eu fiz,
e que os irmãos possam, estudar bastante, ler, para interpretar a Bíblia da forma certa, que não venham cair em qualquer tipo de ensino, porque a Bíblia fala que até os ensinos nós temos que peneirar para saber que aquilo é de Deus, não é. Leia a Bíblia, pratique, busque, entendeu? Pesquise, para que você não venha a ser enganado. Então eu deixo aqui esse esclarecimento e que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Se possível, se quiserem, compartilhe, E que Deus possa estar abençoando poderosamente a vida de cada um, irmão, tá bom? É o que eu peço a Deus em nome de Jesus. Muito obrigado. Fique na paz.